Oi, tudo bem? Meu nome é Thiago Antunes Axman. Eu sou estudante do curso de licenciatura em matemática pela Uninter. Esse é o nosso quinto e penúltimo encontro do curso de preparatório para o Enem, tá? Que é referente ao meu estágio obrigatório. E nesse encontro a gente vai falar sobre um assunto que cai, assim, razoavelmente no Enem, tá? Que é funções, beleza? Então, para começar, vamos aqui definir o que seria uma função, tá? Uma função a gente pode definir como uma relação entre dois conjuntos, tá? Um conjunto não vazio A, tá? E um conjunto B, tá? Não vazio. Então tem aqui tá? É uma relação entre dois conjuntos não vazios, tá? Esses são os elementos, esses pontinhos são os elementos do nosso conjunto, beleza? Então nesse caso a nossa função tá de A em B, tá? Então quer dizer, para ser uma função, eu tenho que ter todos os elementos do conjunto A associados a um único e somente um elemento de B, tá bom? Então, cada um desses eu tenho que associar somente um lá, tá? Então, associei esse carinha com esse. Esse carinha aqui, vamos supor que associou com esse. Esse com esse e esse com esse, tá? Isso se caracteriza uma função, tá? Eu tenho todos os elementos do conjunto A associado a elementos do conjunto B, tá? Poderia ser diferente, por exemplo. Eu poderia ter uma outra situação. Cadê meu apagador? Em que teríamos esses dois conjuntos, tá? Beleza? Não importa se sobrar pontos aqui no B. Aqui no A que não pode sobrar, tá? Então, eu poderia ter uma outra situação que seria assim, por exemplo, esse está associado a esse está associado a esse e esse está associado a esse, tá? Também seria uma função, tudo bem? Cada elemento de A está associado a somente um elemento de B, tá? Esse está associado a esse, só está associado a um. Esse só está associado a um. É o mesmo ponto, mas só está associado a um, tá? E esse está só associado a um, beleza? Também é uma função. Agora, se tivéssemos algo desse jeito, tá? Se eu colocasse aqui esse carinha aqui e fizesse uma associação assim, ó, já não seria função, tá? Porque esse elemento de A, ele está associado a dois elementos de B. Então daí já não é função, tá? Então uma função se define praticamente desse jeito, tá? Uma relação entre conjuntos, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Só para relembrar, que é muita coisinha que tem para relembrar. Beleza. Então, sabendo disso, a gente sabe mais ou menos como é que funciona uma função, tá bom? A função também pode ser definida como uma máquina, né? Uma máquina que você vai lá, dando como se fosse uma máquina aqui, tá? Que teria aqui uma esteira, tá? Ou não, a gente pode fazer até uma coisinha diferente aqui. Podia fazer uma boca aqui, tá? Em que você jogaria o número
um número qualquer, tá? Um número x aqui. Esse x entraria aqui e ele iria sair outro número aqui, y, tá? E só uma suposição, tá? Um número, por exemplo, você colocaria a sua função lá, um 3, por exemplo, e seria um 9 aqui, tá? Uma função é isso. A função é como se tivesse uma máquina que você colocasse ela, associava lá o seu número, tá? E ele ia sair do outro lado com um outro resultado, tá? Então tem muita gente que gosta de definir assim a função, beleza? Partindo dessa definição, tá? A gente pode aqui começar com as funções, a função mais básica, né? Que seria uma função afim, tá? Uma função afim, tá? Que cai bastante no Enem, beleza? Uma função afim também é chamada de função do primeiro grau, né? Beleza? Então a função afim, ele tem uma definição, né? Uma definição não, uma representação, tá? Então ele tem uma... Não seria uma definição, agora esqueci o nome. Não, vamos ver aqui. Tá. Ah, gente, fugiu o nome aqui. Uma lei de formação, tá? Desculpa. É tanta coisa que eu andei estudando esse dia. É uma lei de formação, né? Então uma lei de formação da função afim seria y, né? Sendo igual a x mais b. Tudo bem? Então b. Onde a ele tem que ser diferente de zero, tá? Por aqui. A diferente de zero. Tá? E o A é o nosso coeficiente angular. É bom saber os nomes, porque às vezes aparecem nas provas, tá? E B seria o nosso coeficiente linear. Beleza? F de x é y igual a x mais b. O y também é igual a f de x, né? A gente podia chamar de f de x, tá? Então vamos partir assim para o gráfico dessa função, né? Outra coisa do primeiro grau, né? Porque o x aqui, né? Ele está elevado a 1, né? A primeira potência ali, não. Ele está elevado a 1, por isso que é função de primeiro grau, tá? Nosso x ali está elevado a 1. Beleza? Então vou apagar aqui. Mais um pouquinho de espaço, tá? Então como seria esse nosso gráfico, né? Uma função afim, tá? Por exemplo, se eu pegasse aqui uma função afim, vai ser sempre uma reta, tá? Então ele vai ter seu gráfico com essa forma aqui, tá? Beleza?
Então, quem são esses carinhas aqui, né? Deixa eu pôr aqui de novo uma formulazinha. X mais B, tá? O nosso coeficiente angular, que é o A, tá? É o ângulo θ que tem aqui, tudo bem? É a tangente da nossa reta, tá? O elemento B, que é o coeficiente linear, é onde que essa reta cruza o eixo do y, tá? Então temos aqui o eixo y e o eixo x, das abscissas e das ordenadas, tá? Então esse ponto aqui, ó, onde temos o x igual a 0, né? O y é igual a b, tá? É nesse ponto onde que cruza o y, em qualquer parte, tá? E nesse outro ponto aqui, tá? Esse outro pontinho aqui, ele é o nosso x, é a nossa raiz, tá? Então é esse carinha que tá aqui, ó. É a nossa raiz, tá? Então, dado uma função, a nossa raiz vai cruzar a linha do x, tá? Então ele vai ser, a nossa raiz vai ter coordenadas x e 0. Tudo bem? Tá? Vai ser onde que a gente vai cruzar aqui a nossa linha, o nosso gráfico, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui uma função qualquer, tá? Por exemplo, aqui, se eu desse aqui uma função, vou apagar aqui, tá? Se eu tivesse uma função assim, desse jeito aqui, ó. Isso a gente tá falando dos reais, tá? A gente só tá falando de reais, tá? A gente só vai falar de reais, não vai falar de complexos aqui, tá bom? Então, uma função de R em R, tá? Sendo f de x, que é a mesma coisa que y, tá? Igual a x menos 2. Como é que seria essa função, tá? Como é que... essa função não, o gráfico dessa função, tá? O nosso coeficiente angular é 1, tá? O nosso x é onde vai cortar aqui o nosso eixo x. E a gente já sabe que ali, ó, só de ver o b, a gente já sabe que vai pegar aqui o menos 2, tá? Isso só de ver aqui, tá? Então, menos 2. Eu sei que vai passar por aqui. Agora o x eu não sei onde vai pegar, tá? Então, para isso, eu posso resolver aqui, tá? f de x igual a 1. Então, eu vou ter o 1 menos 2, tá? Então, f de 1 vai ser igual a 1 menos 2, menos 1, né? Menos 1, tá? Então, quando eu tenho x igual a 1, quando eu tenho x igual a 1, eu tenho y igual a menos 1, tá? Vamos achar aqui f de 2. Vai ser 2 menos 2. Que vai dar 0, tá? Então, o y, quando o y... fiz ao contrário aqui, tá? Não, tá certo. Quando o x for 2, o y vai ser 0, tá? Então, quando o x é 2, o y é 0. Então, a gente achou a raiz aqui, ó. Quando a gente achou aqui, a gente já sabe que o y vai ser 0. Quando que o y é 0? É quando tá passando aqui em cima do nosso eixo do x, né? Então aqui, ó, vai ser o ponto 0 de y e 2 de x, tá? Sabendo disso, é só a gente traçar a nossa reta, tá? Então o gráfico dessa função f de x igual a x menos 2 é esse. Beleza? É só aí. Você quer achar um gráfico de uma função, é essa. Outra coisa, para a gente terminar aqui, ó,
questão de função de função afim, tá? Vou achar aqui que eu ia falar. Coeficiente, tá? Já falei do coeficiente, que é a tangente de alfa, né? Ou de θ, que eu falei, tá? É o A, aqui é a abertura, tá? Tem as maneiras de calcular, tá? Então, pra gente calcular esse coeficiente A aqui, se a gente não sabe, tá? É dado pela tangente de alfa, tá? Então, você tem que saber que o A é igual a tangente, tá? Nesse caso eu tinha chamado de θ, né? Tangente de θ, tá? Então, você vai ver lá os graus e calcular, tá? Isso também pode ser feito através da variação entre os eixos, tá? Então vai ser delta, então aqui é um delta, não é um A não, tá? Delta y sobre delta x, tá? Que é a mesma coisa que YP, tá? Ou Y2, tá? Vamos chamar de Y2, que é melhor. Menos YA1 sobre a diferença de x também, x2 menos x1, tá? Então, se eu pegar essa dois pontos y, tá? Dessa reta, dois pontos x, eu consigo saber o valor de a dessa função, tá bom? Beleza, pessoal? Então a gente vai passar pro próximo assunto, tá? Vai ser... Ixi, tá pegando muito reflexo ali, quase não dá pra ver. A gente pode testar isso aqui, ó. Y2 menos Y1, X2 menos X1. Aqui nós temos dois pontos, ó. Tá? Deixa eu fazer aqui, ó. Y2, né? Faço aqui o zero. Não, vou pegar esse ponto aqui, ó. Pegar esse ponto e esse ponto aqui. Tá? Esse ponto é 2 e 0. Não, menos 2. Não. Aqui é 0 do X. E menos 2 do Y. E a gente tem esse ponto aqui, que é 2 do X e 0 do Y. Vou fazer a diferença desses caras aqui, ó. Y2 vai ser 0. Menos o Y1, que é menos 2. Vamos ver se vai dar certo. Sobre. Agora, X2 é 2. Menos X1. Qual que é o nosso X1? 0, tá? Então, isso vai dar quanto? Isso vai dar 0 mais 2, 2. 2 menos 0, 2. 2 dividido por 2, 1. Qual é o nosso A? Nosso A está escondido aqui, né? Quando é 1 a gente não precisa mostrar, tá? Então ele está aqui. Esse é o nosso A. Opa. Esse é o nosso coeficiente angular, tá? Então basta a gente fazer essa variação entre os eixos, tá? De coordenadas y e x, tá? Então você pega dois pontos da reta e basta dividir a diferença do y com a diferença do x. Beleza? Então a gente vai passar aqui, eu vou apagar aqui o quadro e a gente vai passar para a equação, para a função de segundo grau, tá? Portanto, continuando, a gente vai agora para a função quadrática, tá? Ou função do segundo grau, tá? Então, a função de segundo grau, ela tem a forma, tá? A forma dela é essa, tá? F de x, tá? F de x é y, tá? Igual, tá? Ou y f de x, tá? A x ao quadrado mais b
x mais c, tá? Onde a, b e c são os coeficientes da equação, tá? Ou da função, tudo bem? Beleza? O a necessariamente tem que ser diferente de zero, tá? Por quê? Porque se for zero aqui, ó, 0 vezes x ao quadrado vai sumir o x quadrado. 0 vezes qualquer número é zero, não é? Então, nesse caso, ficaria só bx mais c, que seria a mesma coisa do a x mais b. Então, teríamos uma função afim, tá bom? Então, sabendo dessas coisas, desses elementos da função quadrática, né? Temos que calcular, para calcular aqui essa função, a gente vai usar uma formulazinha que nós conhecemos bem, que é a fórmula de Bhaskara, né? E para que a gente vai achar? Vai usar a fórmula de Bhaskara para achar os x da função, tá? Que são as raízes, tá? Então esse x aqui, ó, são as nossas raízes, tá? Raízes por quê? Porque normalmente não. A função quadrática, ela tem esse formato, tá? Ela é uma curva, tá bom? Que é o eixo do x e que é o eixo do y. Então, porque raízes, né? Ela vai ter duas raízes, tá? Mas não só isso. Ela pode ter duas raízes, ela pode ter duas raízes iguais ou ela pode não ter raiz, tá? Isso falando nos campos dos reais, tá bom? A gente sempre está tratando de função pro Enem no conjunto dos reais, tá bom? Então, porque se a gente passar para outra realidade ali, a gente vai achar o x, tá? Mesmo não sendo possível nos reais, tá? Então, vamos aqui, continuando, tá? Sabendo disso, como eu estava dizendo, para a gente fazer esse cálculo, tá? Dessa função, lembrando sempre que o a tem que ser diferente de zero, tá? Então, tendo uma função assim, f de x igual a x mais bx mais c, tá? A gente sabendo desses coeficientes, tá? A gente pode aplicar na fórmula que eu estava falando, que era a fórmula de Bhaskara, né? Mais conhecida aqui no Brasil como fórmula de Bhaskara, é a fórmula resolutiva, né? Que seria x sendo igual a menos b, a b ao quadrado, menos b, mais ou menos raiz de delta, tá? Que é um delta, sobre 2a. Beleza? Então essa é a nossa famosa fórmula de Bhaskara, que é um delta, tá? Como se fosse um triângulozinho ali, uma letra grega, tá? Onde esse delta sim, o delta é igual a menos b, tá? Não, é b ao quadrado. Agora que é b. Toda vez eu confundo isso aqui. 4ac. Eu confundo porque normalmente eu fazia tudo direto, tá? Então, assim, normalmente no ensino médio é ensinado as duas fórmulas diferentes. É que eu já costumo fazer tudo junto, daí já é mais fácil, eu acho mais fácil. Então, o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a, tá? Vezes o c, que tá aqui, o c. Beleza? Bom, sabendo disso, assim a gente vai encontrar o nosso x, tá? Você faz essa formulazinha, coloca aqui dentro da raiz, tá? Faz as determinadas operações, tá? Menos b mais o que está na raiz, dividido por 2a.
E menos b, menos o que está na raiz, sobre 2a, tá? Então tem algumas coisas que a gente tem que saber, tá? Além da fórmula de Bhaskara, é claro. Mas saber como analisar um gráfico da função, tá? Então, a gente pode ter o ponto de máximo e mínimo também, tá? Porque, por exemplo, se a função, né, se o gráfico da função é dado desse jeito, que y, que x, vou fazer outro aqui. Aqui é y, aqui é x, tá? Se a concavidade for assim, ó, virado para cima, tá? Concavidade é o buraco, tá? Ou assim, por exemplo, tá? Não importa onde que tá os pontos aqui nesse caso, tá? A gente tem, nesse caso aqui, a gente tem um ponto de máximo, tá? Não tá completamente certinho aqui. Mas a gente vai ter um ponto de máximo, onde que ele vai subir, vai chegar num ponto, e esse ponto ele vai começar a descer. Então aqui é o nosso ponto de máximo. Mesma coisa aqui. Aqui vamos ter um ponto de mínimo, tá? Então temos aqui um ponto de máximo e aqui um ponto de mínimo, tá? Então como é que a gente sabe se uma função do segundo grau, né, vai ter ponto de máximo ou ponto de mínimo? Basta a gente olhar aqui para esse carinha aqui, ó, o A, tá? Então se a gente olha o sinal do A, a gente sabe se a concavidade é para baixo, portanto ele tem um ponto de máximo, tá? Máximo. Ou se a concavidade é voltada para cima e tem um ponto de mínimo, tá? Então basta a gente olhar o sinal. Uma dica que eu dou, tá? Ó, sempre quando você for analisar, olha aqui o seu dedão, tá? Ó, faz assim um joia, tá? Tá vendo aqui? Isso daqui faz uma parábola, tá? Aqui, o contorno da minha unha aqui embaixo faz uma parábola, tá? Então, se o A for positivo, ó, positivo, tá? Positivo, beleza. Se o A for positivo, ele tem ponto de mínimo, tá? Então, se o A for positivo, a concavidade é para cima e ele tem um ponto de mínimo. Então, o A aqui, nesse caso, é maior do que 0. Tá? Ele é positivo, tá? O A é positivo, tá? Concavidade virada para cima, ponto de mínimo, tá? Se o A é... Nesse caso, se o A é menor que 0, tá? Se ele é um número negativo, tá? Ó, número negativo, olha o meu dedão. Olha o contorno daqui da minha unha. Negativo, né? Uma coisa negativa, tá? Uma coisa negativa, você vai ter a concavidade virada para baixo e um ponto de máximo, tá? É só olhar aqui o contorno da nossa unha, tá? Isso aqui vai formar uma parábola, concorda comigo? Negativo, concavidade virada para baixo, ponto de máximo, tá? Olha o contorno aqui da minha unha, tá? O A é positivo, concavidade virada para cima, ponto de mínimo, beleza? Então fica a dica, tá? Mas além disso, nós podemos calcular esse ponto de máximo e o ponto de mínimo, tá? Então para isso a gente tem duas formulazinhas, tá? Que é para achar o x do vértice e o y do vértice, tá? Então a gente vai achar esse carinha aqui, ó, o x do vértice, e esse carinha aqui, o y do vértice, tá? Mesma coisa aqui. Vamos achar aqui o x do vértice e o y do vértice, tá? Tá dando para ver? Então temos duas formulazinhas para isso, beleza? Para a gente achar esse x do vértice,
a gente vai usar a fórmula x do vértice sendo igual a menos b, tá? O b é esse carinha aqui, sobre 2a. O a é esse carinha aqui, tá? Então, para achar o x do vértice, tá? Não importa se a concavidade é para cima ou para baixo, é menos b sobre 2a. Tudo bem? Para achar o y do vértice, esse carinha aqui, ó, o y do vértice, tá? A gente vai usar outra formulazinha, tá? Que vai ser y do vértice igual ao menos delta. Então, o valor que deu aqui, ó, você vai fazer multiplicado por menos 1, tá? Vai ficar menos o valor que você encontrou aqui. Sobre 4a. 4a, que é esse carinha aqui, ó. 4 vezes o a, seu coeficiente aqui do x ao quadrado. Beleza? Tá fazendo um pouquinho de reflexo. Deixa eu ver se eu amenizo aqui esse reflexo. Eu fiz da outra vez. Aí, tá? Então, o y do vértice menos delta sobre 4a. X do vértice menos b sobre 2a. Beleza? Então, aqui a gente já tem muitas fórmulas. Se você quiser dar um print aí, tá? Tem que tá aí um pouquinho confuso, mas dá para perceber bem. Como a gente acha o y do vértice, tá? A gente vai usar essa fórmula. Como a gente vai achar o x do vértice, a gente vai usar essa fórmula, tá? Aqui está uma fórmula. A fórmula do y do vértice. E aqui é a fórmula do x do vértice, tá? Quero saber se ele tem ponto de máximo ou mínimo. Lembra? Positivo. Se o A é positivo, ó, desenho que faz minha unha, tá? Aqui é a parte de baixo da unha. Se o A é positivo, tá? Concavidade virada para cima, ponto de mínimo, tá? O A é maior do que zero, beleza? De vez em quando eu sumo aqui da tela. O A é negativo, o A é menor do que zero. Uma coisa negativa, né? Uma coisa negativa. Então, concavidade virada para baixo e ponto de máximo, tá? E para calcular os vértices, x do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a, tá? Temos aqui também a nossa famosa fórmula de Bhaskara, tá? Vou dar um destaque nela aqui também. Beleza? X sendo igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, tá? Quem que é esse carinha aqui, esse delta, tá? Esse delta é esse carinha aqui, ó. Então, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Onde que tá o a? O a tá aqui, ó, o coeficiente do x. Onde tá o c? É o coeficiente aqui, ó. Seria a constante aqui, né? Ele não tem x do lado, tá? Então, essas são as fórmulas que você vai ter que usar para saber, sim, metade das questões que caem no Enem, tá bom? Então, se quiser dar um print aí, ó. Tá? Beleza? Opa, vamos voltar para trás. Beleza. Tá? Sabemos como calcular o valor de máximo, o valor de mínimo, tá? Sabemos quando é uma concavidade para cima, quando é uma concavidade para baixo, tá? O coeficiente tem que ser maior do que zero, menor do que zero, concavidade para baixo, maior do que zero, virado para cima, tá? O A tem que ser sempre diferente de zero, como eu disse, tá? Então, o A, tá? O A é sempre diferente de zero, tá? Isso também é muito importante, tá? Se o A for zero, esse x quadrado já some, já não é uma função quadrática, tá? Beleza? Então vou apagar aqui, tá? Essa parte pra gente falar um pouquinho sobre o discriminante, tá?
Beleza. Então, como a gente viu, temos a fórmula aqui, né? Vamos fazer de novo aqui. X vou fazer aqui. Vou colocar só a fórmula aqui, tá? X igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, tá? E vamos por aqui o nosso delta, tá bom? Então, o nosso delta, tá? Vai ser igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Beleza? Aí, por exemplo, eu fui lá, peguei e calculei, continuando com o gráfico, tá? Calculei aqui o valor de delta, tá? Então, tem 3 possibilidades desse valor de delta, tá? Então, a primeira delas é quando o delta é maior do que zero, tá? Vamos supor que deu aqui 16, tá? Deu outro número qualquer, tá? 25 ou algum outro número qualquer. Então, se o delta for maior do que zero, tá? Ele vai ter duas possibilidades, tá? Não, ele vai ter, na verdade, uma possibilidade que seria... que depende do A para ser para cima ou para baixo. Mas a gente não vai tratar disso. A gente vai ver. Se o delta for maior do que zero, então ele possui duas raízes reais. Tá? Duas raízes reais. E diferentes. Eu nem vou pôr o reais, porque a gente já está tratando dos números reais, né? Eu vou só pôr diferentes, tá? Duas raízes diferentes. Vai ficar mais simples. Diferentes. Tá? Entretanto, se eu calculei aqui esse delta, tá? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ele deu um valor igual a zero, tá? Então eu calculei isso tudo, deu zero, tá? Então o meu delta igual a zero, tá? Vou fazer uma setinha aqui. Se o delta for igual a zero, ele também vai possuir duas raízes reais, tá? Então ele vai ter duas raízes. Entretanto, essas duas raízes são iguais, tá? Certo? Ah, mas se ele tem duas raízes iguais, então ele tem uma raiz só. Não, ele tem duas raízes iguais, tá? São sempre duas. Porque pode cair isso no Enem, numa questão lá, perguntando se quando o delta é igual a zero, se ele tem só uma raiz. Não, não é verdade. Ele tem duas raízes, entretanto, as duas raízes são iguais. Tá bom? E quando o delta for menor do que zero, quer dizer, um delta negativo, então ele não tem raízes. Tá? Ah, mas nos números complexos tem. Tem, mas aqui nesse caso não, tá? Então o que quer dizer tudo isso, tá? Então eu vou fazer o gráfico aqui de cada um. Se o delta for maior do que zero, vamos supor que o A seja maior do que zero, seja positivo, então a concavidade é voltada para cima, tá? Então a gente vai ter um gráfico, tá? Y, X, tá? A gente vai ter um gráfico que vai ser isso aqui, assim, mais ou menos, tá? Então quer dizer, ele vai ter duas raízes
diferentes. Ele vai ter um x aqui, ó, o x1 aqui e o x2 aqui, tá? Se está dando para ver direito, tá? Ele vai ter aqui, ó. Essas são as raízes, tá? Vai ter duas raízes diferentes, tá? Entretanto, se ele for igual a zero, tá? Vou fazer o gráfico aqui, um esboço do gráfico, tá? Y, x, tá? Então, quando ele é igual a zero, o que ele vai fazer? A parábola, ela vai tangenciar só aqui o eixo do x, tá? Então, ele vai tocar no x em um lugar só, tá? Só nesse ponto, tá? Ah, mas é um ponto só, então ele tem só uma raiz. Não, são duas raízes iguais, tá? Lembre-se disso, porque já caiu, tá? Em vestibulares, né? Em outras provas aí, concursos e tudo, já caiu isso, tá? Então são duas raízes iguais, tá? E quando o delta for menor do que zero, tá? Vou fazer um esboço aqui também. O eixo do x, o eixo do y, tá? Então o que vai acontecer? Isso tudo considerando o A positivo, tá? Se o A é positivo, lembra? Concavidade virado para cima, ponto de mínimo, tá? Então o A sendo positivo. Se o A for negativo, o meu esboço seria voltado para baixo, tá? Então, nesse caso, se o delta for menor do que o zero, tá? Então ele vai fazer isso aqui, tá? Então ele não tem raízes reais, ele não toca o eixo do x, tá? Por isso que a gente fala que ele não tem raízes, tá? No campo dos reais, tá? Isso falando só de campo dos reais, tá? Se a gente falar dos números complexos já é diferente, tá bom? Então, continuando aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente pode falar aqui sobre as parábolas, né? Que seja assim mais importante para o Enem, tá? Acho que seria isso mesmo. Vamos supor que a gente resolveu isso aqui, tá? Colocou isso aqui dentro. Então a gente vai ter que calcular o x, mas a gente vai ter sempre que calcular duas vezes, né? Porque a gente tem aqui dois sinais, ó, se vocês reparar. Um de mais e um de menos, tá? Ou se quiser bater um print aí, ó. Essa parte. Beleza? Então apagar aqui. Então, para achar as raízes, as duas raízes, tá? A gente vai ter que resolver. Resolveu aqui o delta, tá? Colocou aqui o delta aqui, o valor dele, tá? Então, a gente vai ter que resolver para achar as duas raízes. Nesse caso, a gente vai ter o nosso x1, tá? Que vai ser igual a menos b. Aí vamos pegar um dos sinais mais a raiz de delta sobre 2a, tá? Assim a gente vai achar o x1, tá? Peguei um sinal só. Coloquei o resultado aqui, peguei o b da nossa função, tá? Deixa eu pôr a função aqui, ó. Que é uma função desse jeito, x ao quadrado, tá? Opa. Ax ao quadrado, tá? Mais bx mais c, tá? Tá dando pra ver? Tá. Então, para achar a primeira raiz, eu vou fazer com um sinal só. Nesse caso, eu peguei o sinal positivo. Para achar a segunda raiz da nossa função, vou pegar o menos b. Nesse caso, eu peguei o mais, né? Agora, eu vou pegar o sinal de subtração. Raiz de delta sobre 2a. Beleza? Então, por exemplo, se a gente quisesse achar aqui, né? A raiz de uma equação, tá? Vamos supor que eu igualei aquilo ali a zero. Eu quero saber a raiz de uma equação qualquer, as duas raízes, tá? Então eu vou fazer aqui
Vou apagar aqui embaixo, tá? Para não tirar isso aqui de cima, tá? Vamos supor que eu tenho aqui uma função qualquer, tá? Ó, f de x, tá? Que pode ser também y, tá? Isso aqui, ó. Pode ser y também. Pode estar escrito, tá? Sendo igual a x ao quadrado, tá? Menos 9x mais 14. Tá? Vamos supor que a gente tem essa função. Beleza? Então, para resolver essa função, para fazer o gráfico, é fácil. É só eu substituindo os valores de x aqui, tá? Coloco f de 1, coloco 1 aqui e vou construindo o gráfico, tá? Mas para achar as raízes dessa equação, tá? Dessa forma que tá aqui, eu vou pegar esse carinha aqui e vou igualar a zero, tá? Então, fiz muito baixo aqui. Vou pôr ele aqui, ó. Vou pôr aqui, ó. X ao quadrado menos 9x mais 14 igual a zero, tá? Então, assim a gente tem uma equação. E a gente vai descobrir quais são as raízes dessa equação, tá? Então, para isso, a gente vai usar a fórmulazinha de Bhaskara, tá? Então, x vai ser igual a menos b. Quem que é o nosso b? Tá aqui, ó. Menos 9, tá? Então, menos 9. Beleza? Mais ou menos raiz de delta sobre 2. Quem que é o nosso a? Não tem nada, é o 1, né? 2 vezes 1. Beleza? Vamos resolver o delta aqui pra gente pôr aqui dentro desse carinha aqui, ó. Dessa raiz aqui da nossa formulazinha de Bhaskara, tá? Então, qual que é b ao quadrado? Quem que é o b? É menos 9, não é? Então, menos 9 ao quadrado menos 4 vezes o a. Quem que é o nosso a? 1 vezes o c, que é 14. Tá? Então, vamos facilitar a nossa vida aqui, tá? 9 ao quadrado é a mesma coisa de menos 9 vezes menos 9. Menos vezes menos vai dar mais, tá? O nosso delta aqui vai dar igual 9 vezes 9 costuma dar 81, tá? Menos 4 vezes 14. 4 vezes 14 dá 56. Aí 1 a gente multiplica, vai continuar nele mesmo, tá? Então 81, nesse caso 81 menos 56 vai dar nosso delta igual a 25, tá? Então achamos o nosso delta, beleza? Achando o delta, é só a gente achar as raízes agora, tá? Que 2 vezes 1 vai dar 1, vai dar 2, tá? Menos que multiplica menos vai dar mais, portanto, vai ficar 9, tá? Então, vai ficar 9 mais ou menos a raiz de delta. Quem que é o nosso delta? 25. Tá? Agora é só achar x1 e x2. x1, tá? Vai ser 9, eu vou pegar o primeiro sinal, mais raiz de 25, 5, sobre 2. 9 com 5 vai dar 14 sobre 2, que é igual a 7, tá? Achamos a primeira raiz da nossa função, tá? Vou apagar esse lado aqui para achar a segunda, tá? Para não ficar muito amontoado aqui. A gente já achou que o delta é 25, tá? Então, o nosso x2, eu vou por aqui, vai ser igual a 9. Agora eu vou pegar o outro sinal, menos raiz de 25. 5 divididos por 2. 9 menos 5, 4. 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 costuma dar 2, né? Então, achamos o nosso x1, que é igual a 7. x2, que é igual a 2. Beleza? Então, esses são os locais onde minha parábola vai tocar o x. Então, se a gente tivesse que traçar aqui
um gráfico, tá? Teríamos aqui vamos supor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? No 2 e no 7. Então a parábola, como o A é positivo, voltado a concavidade para cima, tá? Então a gente teria aqui, ó, 1, 2, então aqui, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então ela seria mais ou menos, tá? Um gráfico assim, beleza? Aqui é o Y e aqui é o X. Certo, pessoal? Beleza? Então vamos falar de mais duas funçõezinhas para a gente acabar, tá? Então só apagar aqui e a gente já continua. Bom, portanto, para a gente acabar essa aula, tá? Sobre funções, vamos falar sobre mais duas funções que normalmente também cai, tá? Esse aqui que acho que tá muito escuro, 4. Não sei se ficou melhor ou pior. Tá? Então duas funções costumam às vezes cair, tá? No Enem, em vestibulares ou em concursos, tá? Que é uma delas. Ó, aqui. É a função logarítmica, tá? Logarítmica, tá? Essa função logarítmica, ela tem umas coisinhas aqui, né? Ela tem ele é definido, tá? Como uma função, né? f de x sendo igual a log, tá? De A, de base de A, de B, da base A, tá? Isso aqui vai dar nosso x, tá bom? Onde a gente tem aqui o nosso A, B e o x. Eu vou escrever de vermelho aqui. Então temos aqui log de A, tá? O A seria a nossa base, tá? Essa base, ela tem que ser real, tá? Maior que 0 e diferente de 1, tá? Então o A está entre 0, tá? E ela é diferente de 1, tá? Então ela é aqui, o A é maior do que 0, beleza? E o nosso A tem que ser diferente de 1, tá? Então esse valor A aqui, ele tem que ser maior do que 0. Pode ser qualquer 1 sobre 10, 0,1, 0,5, tá? Não pode ser 0, tem que ser maior do que 0. E ele tem que ser diferente de 1, tá? O nosso B, nesse caso, é o logaritmando, tá? Logaritmando, tá? Logaritmando. E temos o nosso x, que é o nosso logaritmo. Tá? Então esses são os elementos da função logaritmo, tá? Então temos aqui o log de A, o log de B na base A, tá? Sendo igual a x, beleza? Então, normalmente ela aparece sem esse f de x, tá? Normalmente ela aparece assim, ó. Log de B igual a x, tá? Ou ela pode aparecer assim, f de x
tá? Igual a log de 3x, tá? Então, nesse caso, esse x aqui é o b, tá? É o logaritmando. Você vai achar o resultado, que é o logaritmo, tá? Beleza? Então, isso é praticamente o que a gente tem que saber dos logaritmos. É o que mais cai, não vai cair muito cálculo, tá? Normalmente não cai muito cálculo, tá? Vai saber se esse ano vai cair algum cálculo, tá? Mas tem uma coisa pra gente que costuma cair bastante, é o gráfico, tá? Então, se a gente tem duas possibilidades do gráfico, tá? Então tá. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um gráfico, deixa eu pegar a caneta azul aqui, tá? Se eu tiver um gráfico da função tipo y, tá? Igual a log de a de x, tá? Então, se esse x for maior do que zero, tá? Nesse caso, então o meu gráfico não vou demorar muito, senão não vou conseguir falar do outro. Meu gráfico vai ser assim, ó. Puxar mais essa perninha aqui, tá? Ele vai ter essa característica aqui e vai para lá, tá? Então é um gráfico crescente nesse caso, tá? Quando o x é positivo, tá? E aqui ele sempre vai cortar no 1, tá bom? Se esse x for negativo, tá? Então ele vai ter outro gráfico. X, y, tá? Então ele vai ter um gráfico daí decrescente. Esse daqui é o gráfico crescente. O gráfico decrescente, não é que o x é negativo, ele vai estar entre 0 e 1 nesse caso, tá? Então, se ele tiver, porque não tem como ser negativo, como que eu disse, né? Ele tem que ser real, positivo, maior do que 0, tá? Então, se ele for nesse caso aqui, se ele for nesse caso não seria o x, seria o a, tá? Se o a for aqui, ó, entre 0 e 1, tá? Entre 0 e 1, tipo, se fosse aqui parou de funcionar esse cara aqui. 1/2, por exemplo, tá? Esse também parou de funcionar, eu derrubei tudo. Então, nesse caso, ele é decrescente, tá? Então, ele vai ter a função assim, tá? Passando também pelo ponto 1, beleza? Então, esse seria o gráfico crescente. E esse é o decrescente. Decrescente, tá? Beleza? Então daí depende do A, não é do X, tá? Desculpa, eu tava falando errado. Vai depender do A. Se o A aqui for de maior do que 1, tá? Porque ele não pode ser 1, ele é crescente. Se ele for entre 0 e 1, tá? Ele vai ser decrescente, tá? Normalmente é o que mais cai de logaritmo. Então, para não extrapolar nosso tempo, tá? Que eu tenho 1 hora para fazer esses vídeos. Passar um pouquinho também não tem problema. Temos a função contrária, né? A função contrária não, a função inversa, né? Da função logaritma, que é a função exponencial, tá? Exponencial, tá? Se a função logaritma era log, né? De a b igual a x, tá? A função inversa dela vai ser a elevado a x, né? Vai ter essa característica. Que daí, esse carinha aqui tá elevado a esse, né? Não, o a tá elevado a esse que dá esse, tá? Então a gente vai ter o a, tá?
que é esse Azinho aqui, elevado a x, tá? Que vai ser igual ao b, tá bom? Então, essa aqui é a nossa função exponencial, que é a inversa da função logarítmica, tá? Então, ela é a inversa, tá? Nesse caso, a gente tem o x aqui como resultado, aqui a gente tem o x sendo elevado pelo a, tá? Então, pra gente achar as funções inversas, tá bom? Sabendo disso, a gente tem como saber também quais são suas características, tá? Como função, tá? Então, o gráfico dessa função também tem algumas coisinhas aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu lembro. É tanta coisa que a gente vai esquecendo ao longo do tempo. Tá? Então, se a gente tem esse carinha aqui, né? O A não pode ser zero, né? Porque zero elevado a qualquer coisa vai dar zero, tá? E o A também não pode ser 1, tá? Porque 1 elevado a qualquer número vai dar 1, tá? Então o A tem que ser diferente de zero, maior do que zero, tá? Então o A tem que ser maior do que zero e o A tem que ser diferente de 1. Como a do logaritmo, né? Aí, pra gente analisar a fórmula, tá? O gráfico. O gráfico da função exponencial normalmente é o que mais cai, tá? De logaritmo e de função exponencial. Temos o y, temos o nosso x, tá? Então, a função, quando o a ele é maior que 1, tá? Então, ele vai ter o gráfico crescente, tá? Então, ele vai fazer isso aqui e vai subir. Beleza? Aqui, ele sempre vai pegar no 1, só que agora do eixo y, tá? Então, temos aqui y, x, tá? Então, se ele for entre 0 e 1, tá? Então, ele vai ter a função, a função dele vai ser decrescente, né? Então, daí ele vai ser ao contrário, ele vai vir daqui, ó. Tá? E vai pegar aqui no 1 também, tá? Então, se o meu A tiver entre 0 e 1, tá? Sem ser 1 e sendo maior do que 0, por exemplo, se ele for meio, tá? Se ele for qualquer outro valor, 1/4, tá? Que seja menor do que 1 e maior do que 0, ele vai ser decrescente, tá? Decrescente. Se ele for maior que 1, ele vai ser crescente, tá? Esqueci de falar uma coisa na logaritma, na função logarítmica, ela nunca corta o eixo do y, tá? A exponencial nunca toca o eixo do x, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, tá? Espero ter ajudado de alguma forma vocês, tá? Não deixe de comentar aí, né, embaixo, vai me ajudar muito no meu estágio, tá? Desculpa algum erro, qualquer coisa que às vezes eu esqueço, que é tanta coisinha na cabeça que você acaba esquecendo numa horinha só, tá? É bom se aprofundar mais. Então, na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios, tá? E acabar esse mini curso aqui preparatório para o Enem, beleza? Então, obrigado e até a próxima.